Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver a questão 12 da prova da Escola Naval, prova amarela, 2019-2020. O que diz a questão? O volume de um cubo de aresta 2x excede em 27 unidades o volume de um paralelepípedo retângulo com 54 unidades de área da base e altura x. Sendo assim, o valor de x é... Vamos atacar essa questão, pessoal. Primeiro passo é a gente representar a relação entre o volume do cubo e o volume do paralelepípedo, tá? Então a nossa equação é essa daí. O volume do cubo é o cubo de 2x, né? 2x é a aresta. E o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. A área da base é 54, a altura é x, tá? E o volume do cubo excede o do paralelepípedo em 27 unidades. Então a nossa expressão é essa daí. Nesse passo 2, pessoal, eu só passei toda a expressão do lado direito para o lado esquerdo da equação. Apenas isso. Aqui, pessoal, eu só demonstrei aqui, só fatorei aqui o 54, tá? E a gente começa a perceber que algumas coisas estão repetindo aqui, ó. O 2x, né? Tem o termo ao cubo e tem o 2x aqui multiplicando o 27, que também se repete, tá? Então, isso é interessante, começa a despertar na gente algum raciocínio, tá? E aí eu coloco esse balãozinho aí, pessoal, olha só, a gente tem 2x, a gente tem o cubo de 2x, né? Tem o 27, que é 3 ao cubo, né? Então, a gente vê que a resposta, ela está em função de ângulo, né? Aí a gente considera, por exemplo, cosseno de θ, né? A gente vai trabalhar em relação a isso daí. Aí começa um raciocínio mais apurado da questão, pessoal. Nesse passo 3, a gente vai desenvolver a expressão do cosseno de θ, tá? Vamos passar pelo cosseno de 2θ e depois ver, olha só, como a gente tem ao cubo aqui, né? Vamos ver o que acontece se a gente trabalhar com cosseno de 3θ, né? Porque para quem já sabe, já tem um certo conhecimento, sabe que o cosseno de 3θ ele envolve o termo ao cubo, tá? Então vamos tentar encaixar essa expressão na nossa expressão inicial, tá ok? E aí, como a gente sabe que o cosseno de 2θ é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1, o cosseno de 3θ vai ser cosseno de A vezes cosseno de B, troca o sinal, seno de A, seno de B, tá certo? Aí está o nosso cosseno de 3θ, tá? Nessa expressão aqui, eu só substituí o cosseno de 2θ aqui, tá? Vai multiplicar o cosseno de θ. E o seno de 2θ vai ser 2 seno de θ cosseno de θ. Multiplica seno de θ. Tá certo? É a mesma expressão anterior, só que substituindo o cosseno de 2θ. E aí o nosso cosseno de 3θ, pessoal, fazendo a distributiva, vai ficar dessa forma, tá certo? E aqui na expressão de baixo, eu só substituí o seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno ao quadrado de θ, tá? Para quê? Para todo mundo aqui embaixo, todo mundo aqui ficar em função de cosseno de θ, ok? Aqui fazendo a distributiva, tá? Não vou perder mais tanto tempo em relação a isso aí. E a gente vai chegar na conclusão de que cosseno de 3θ é 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno θ, tá? Isso é muito interessante para a gente, pessoal, porque, olha só, cosseno de 3θ vai estar entre menos 1 e 1, né? A gente sabe que o cosseno de um ângulo está entre menos 1 e 1. Aqui a gente tem um cosseno ao cubo, né? 4 vezes um cosseno ao cubo. Aqui a gente tem um termo que está ao cubo, né? E aqui a gente tem menos 3 cosseno de θ, tá? E aqui a gente tem um número que multiplica um teórico cosseno de θ, tá? Não é o cosseno ainda, mas a gente vai tentar transformar isso daqui nessa expressão aqui de baixo, tá?
É isso que a gente vai tentar fazer. E aí, pessoal, nesse passo 4, eu só repliquei a nossa equação de cima aqui, tá? E essa equação que a gente encontrou para o cosseno de 3θ, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer. Aqui nesse passo, pessoal, eu só circulei os termos afins, tá? O que poderia ser cada coisa. Então, como eu falei anteriormente, esse aqui poderia ser esse, né? Esse aqui poderia, de certa forma, ser esse daqui. E esse daqui poderia ser esse daqui, tá? Obviamente que o cosseno de um ângulo não vai ser maior do que 1. Mas vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí acontecer, tá? E aí, pessoal, a gente sabe que o cosseno de um ângulo está entre -1 e 1. Como é que a gente vai fazer essa expressão aqui se tornar igual a essa expressão aqui de cima, tá? Aí tem uma estratégia. A gente pega essa expressão aqui, ó, essa expressão que envolve o cosseno, e multiplica por n, tá ok? A gente vai multiplicar por n. Aqui eu botei o n em verde, aqui está em amarelo, tá? Perdoa esse erro aí. Mas a gente multiplicou toda a expressão aqui por n, tá? Aí aqui no passo 6, pessoal, só fiz um sistema, tá? De tal forma a igualar esses termos todos aqui. Então, esse termo aqui, que é o 8x ao cubo, ele tem que ser igual a 4n cosseno ao cubo de θ, tá? Esse outro termo aqui, ó, o 54x, ele tem que ser igual a 3n cosseno de θ, tá? E o 27 vai ter que ser igual ao n cosseno de 3θ. Então, é isso que eu fiz, tá? E aí, se a gente dividir a expressão 1 pela expressão 2, a gente vai obter 4/3 de cosseno ao quadrado de θ é igual a 8x ao cubo sobre 54x. Aqui a gente faz algumas simplificações, né? O 4 cancela com 8 aqui, fica 1 e 2. O 3 cancela com 54, fica 1 e 18. Tá? E simplificando mais uma vez, o 2 simplifica com 18, vai ficar 1 sobre 9. Tá certo? E aí a nossa expressão vai ficar que x ao quadrado é igual a 9 cosseno ao quadrado de θ, certo? E aí a gente vai obter que o x vale 3 cosseno de θ, tá? Como o x é uma altura, ele tem que ser positivo, tá? Aí a gente vai considerar o positivo aqui, tá? E obviamente o cosseno de θ vai ter que ser entre 0 aberto, né? E 1, tá certo? Aí aqui é como eu falei, pessoal, como o x é altura, a gente sabe então que o cosseno de θ é maior do que 0. Aí a gente parte para a expressão 3 aqui, ó. O n que multiplica o cosseno de 3θ, eu abri ele aqui com aquela expressão que a gente achou anteriormente aqui embaixo, vai ser igual a 27. E aí aqui a nossa expressão 2, 3n cosseno de θ é igual a 54x. E aqui eu fiz a divisão entre a expressão 3 e a expressão 2, para cancelar esse n aqui, que a gente não sabe quem é, tá? Então vai ficar 4 cosseno ao quadrado de θ, tá certo? Porque o cosseno aqui eu botei em evidência, menos 3, né? E vai cancelar com esse cosseno aqui de baixo, então vai ficar 3 aqui no denominador, tá? E 27 sobre 54x. A gente cancela aqui o 27 com 54, vai ficar 1 sobre 2. E a gente vai obter que, faz o produto cruzado aqui, né? 3 vai ser igual a 2x, que multiplica 4 cosseno ao quadrado de θ menos 3. Aqui nessa expressão, pessoal, eu só substituí o x pelo que a gente encontrou, que é 3 cosseno de θ. Tá? Foi isso que eu fiz aqui embaixo.
O 3 aqui desse lado cancela com 3 desse lado, tá? E aí a nossa expressão vai ficar 8 cosseno ao cubo de θ menos 6 cosseno de θ é igual a 1, tá certo? Nessa expressão de baixo, pessoal, eu só coloquei o 2 em evidência, tá? E aí a gente vai ter 2 que multiplica 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ igual a 1. Pessoal, isso aqui é o cosseno de 3θ, tá certo? Lembra daquela expressão que a gente encontrou aqui embaixo. Cosseno de 3θ, 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ. Ó, cosseno de 3θ, isso aqui. Então, cosseno de 3θ, passo 2 dividindo, vai ser igual a 1 meio. Então, o cosseno de 3θ vai ser igual a, quem é que tem cosseno meio? 60 graus, tá? E seus múltiplos, mas a gente considera só o primeiro, tá? Porque ele representa 20, 40, então vamos considerar só o primeiro quadrante aqui, tá? Então, cosseno de 3θ vai ser igual ao cosseno de 60. E aí a gente chega à conclusão de que o θ é 20 graus. E aí, pessoal, olha só. Como o x é 3 cosseno de θ e o θ é 20 graus, a gente chega à conclusão de que o x é 3 cosseno de 20 graus. Tá? O que torna correta, então, a nossa resposta aqui é a letra B, tá? 3 cosseno de 20 graus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, estou aberto a sugestões. E é isso. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.